Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E dando continuidade ao Santo Evangelho, né? O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 10, versículos do 24 ao 33. Meus amados irmãos, peço até um pouco de paciência se esse vídeo ficar um pouco longo, porque o Evangelho de hoje tem muita coisa a ser refletida. E se a gente deixar passar em branco, às vezes a gente não consegue aprender a proposta que o Evangelho traz para nós nesse dia, né? Então, vejamos o que diz o Senhor. O discípulo não é mais que o mestre, o servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Beelzebu ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. Então, a primeira lição está aqui. O discípulo não é maior que o mestre. Então, nós não podemos jamais esquecer desse grande detalhe. Nós não podemos jamais querer ser mais do que Jesus. Basta que nós tenhamos a consciência que o apóstolo São Paulo tinha, quando ele disse: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, ele sabia que ele deveria ser como Cristo. E foi pela graça de Deus. Ele vai dizer também: eu sou o que sou pela graça de Deus. Em outro momento ele vai dizer que trabalhou mais do que todos os apóstolos. Porém, não ele diretamente, mas a graça de Deus nele. E aqui tem um ensinamento para aqueles que nos acusam de adorar os santos. Nós temos essa certeza de que a Santíssima Virgem Maria, os santos, os anjos, não são maior do que nosso Senhor. Porém, eles são como nosso Senhor. Eles são semelhantes a nosso Senhor. Eles são como Jesus. Eles são imitadores perfeitos de Jesus, principalmente a Santíssima Virgem Maria. E aqui também está o motivo pelo qual nós conseguimos descobrir que muitos protestantes chegam a dizer que Maria, os anjos, os santos, que nós cultuamos, né? Claro que não culto de latria, mas de dulia, hiperdulia e superdulia. Esses cultos que nós damos aos santos, muitas vezes é mal visto pelos protestantes, e eles dizem que esses santos e os anjos, na realidade são demônios. Mas é fácil de se compreender porque eles dizem isso. Veja o que disse Jesus na primeira parte do Evangelho. Se chamaram de Beelzebu ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas da casa. Então, Jesus está dizendo, se chamaram ele, Jesus. Os fariseus disseram, né, que Jesus era, né, Beelzebu. Né? Quanto mais diriam de seus santos? Então nós já podemos compreender muito facilmente aqui qual é o ódio contra os santos. O ódio contra os santos não é contra os santos, mas é contra Cristo, é contra Jesus. É uma inspiração própria de Satanás. É por isso que no livro do Apocalipse vai se dizer que a besta recebeu, né, uma boca de blasfêmia para blasfemar contra os santos de Deus. Segunda parte do Evangelho de hoje. Não temais, pois, ele vai dizer, não os temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, e nada de secreto que não venha a ser descoberto. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Então Jesus está dizendo, não temeis essas pessoas, porém anunciai o Evangelho. Porque tudo aquilo que eu digo a vocês na escuridão, proclamai às claras. Tudo aquilo que eu digo a vocês ao pé dos ouvidos, publicai dos telhados. Porque era costume quando alguém ia palestrar ou anunciar ou falar alguma coisa no meio de uma multidão, ele ser erguido, ele ser posto acima de num local mais alto. Se você for as igrejas antigas, as paróquias antigas de 200, vamos buscar um pouquinho mais, 300, 400 anos, você vai ver que existe um púlpito, né, onde o padre subia para fazer a homilia. Era uma parte ao lado, numa parede ao lado, e tinha um local onde o padre subia para poder falar. Então, Jesus está dizendo isso, publicai dos telhados. O que eu disse a vocês ao pé dos ouvidos, publicai dos telhados.
A terceira parte do evangelho de hoje vai dizer: não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então veja, Jesus já está dizendo que a alma é imortal. Não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então, quando alguém mata o corpo de outra pessoa, ou seja, quando alguém assassina o outro, a alma não morre junto. Então aqui a gente já pode ver que a heresia da imortalidade da alma, ou melhor, da mortalidade da alma, né, que os testemunhas de Jeová, os adventistas dizem, né, que a alma morre junto com o corpo, isso não é verdade. Jesus deixa muito claro aqui: não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Aí Jesus diz: temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena, a alma e o corpo no inferno. Por que Jesus diz que pode precipitar a alma e o corpo? Se o corpo morreu e ficou decomposto, se o corpo morreu e se diluiu, se desmanchou, virou pó, tu és pó e ao pó retornará, como Jesus poderá jogar no fogo do inferno a alma e o corpo se o corpo virou pó? Jesus, diz que nós seremos ressuscitados. É o credo da nossa fé. Quando nós rezamos todo mundo, creio na ressurreição da carne. Então nós cremos que todos ressuscitarão, tanto os para a salvação, os justos, como os maus para a condenação. E estes que forem ressuscitados para a condenação receberão também um corpo espiritual, que será precipitado no inferno junto com a alma. E Jesus continua dizendo: não se vende 2 passarinhos por um asse. Esse asse é uma antiga moeda romana, de cobre, uma moeda, vamos dizer assim, michuruca, uma moeda que tinha pouco valor. No entanto, nenhum cai por terra, falando dos pássaros, sem a vontade de vosso Pai. Então Jesus está nos ensinando que tudo o que nos acontece só pode nos acontecer por permissão de Deus. Permissão ou vontade de Deus. Ele está dizendo: se as pessoas vendem os pássaros, esses pássaros, eles só foram pegos em armadilhas por permissão de Deus. E ele está dizendo: e nós que valemos muito mais, basta você ler São Mateus capítulo 6, quando os apóstolos ficaram preocupados: o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, o que nós vamos beber. E Jesus dizia: não vos preocupeis, os pássaros nem colhem, nem plantam, nem guardam em celeiro, mas o Pai os alimenta todos os dias. Vocês não valeis mais do que os pássaros? Então Jesus está dizendo aqui: nós que valemos mais do que os pássaros, do que os animais. Tudo só pode acontecer conosco por uma permissão de Deus. E Jesus vai mostrar por que as coisas só podem acontecer por permissão de Deus. Exatamente porque Deus é quem tem o controle de tudo e o conhecimento de tudo. Veja o versículo 30. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois, bem mais que os pássaros valeis vós. Então Jesus diz: os vossos cabelos, os fios de vossos cabelos estão contados. Se Deus contou o fio de cabelo das nossas cabeças, imaginemos nós o que Ele não sabe da nossa vida. Ele sabe tudo. E no finalzinho do Evangelho, para concluir o Evangelho, veja que maravilha, Jesus vai dizer: porém é algo muito duro, é algo que a gente precisa levar muito em consideração. Jesus diz assim: portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Porém, Jesus vai dizer: aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso aqui é duro, isso aqui é pesado, mas é uma verdade. Nós precisamos ter coragem de não negar Jesus, porque senão Ele nos negará diante do Pai que está nos céus. Deus abençoe você. Espero ter ajudado na reflexão dessa maravilha que foi o Evangelho de hoje. E assim aprendermos que nós estamos nas mãos de Deus e que ninguém é maior do que Ele.